Começa aqui o podcast Pensamentos Mágicos. Apresentação: Renata Flores e Ricardo Magalhães. Olá, eu sou a Renata Flores e esse é o quarto episódio da série de podcasts Pensamentos Mágicos. Eu estou novamente com o Ricardo Magalhães e o tema de hoje é talvez o mais importante da humanidade: amor. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Renata. E você? Como vão as coisas contigo? Tô ótima, seguindo na quarentena. Você falou a verdade. É o tema mais forte, mais poderoso, mais magnífico e mais importante de toda a humanidade: o amor. E eu vou começar com uma primeira pergunta, só que ela é tão grande que eu vou dividir ela em 3 partes, tá, Ricardo? Então eu vou te fazendo devagarinho e você vai me respondendo, tá bom? Pra gente ter bastante atenção em cada uma delas. A primeira é a seguinte: Ricardo, como você define o amor? A mais difícil, hein? É, mais difícil, mas você vai ver que ela é muito racional, objetiva e mais importante. O amor, ele existe dentro de nós porque nós fomos criados por Deus. Então Deus é todo amor. Deus é o criador do bem, do belo e da energia mais poderosa que move todo o universo, o amor. Então nós temos, na essência, nós fomos criados à semelhança de Deus. Portanto, nós somos deuses na intimidade, na nossa mais pura criação. Então, sendo deuses e somos criados à sua semelhança, então nós temos o mais forte e mais poderoso agente de transformação, que é o amor. Então, é essa definição que nós damos, simples. Sim. Mas ela é objetiva e racional. Exato. O amor está dentro de nós porque somos a semelhança do Criador. Vamos para a segunda. No seu entendimento, Ricardo, qual a razão de muitas pessoas, num momento de loucura, como a gente vê desde que o mundo é mundo, matarem as outras e afirmarem que estão agindo por amor? Infelizmente, observamos isso, temos notícia de que pessoas, em nome do amor, elas tiram a vida de outra pessoa e afirmam que fizeram aquilo porque amavam. Então veja, nós somos criados à semelhança de Deus, portanto nós temos em nós uma centelha divina. Então, portanto, nós temos o amor. E quem tem o amor, evidentemente, que vai gerar sentimentos de amor, de felicidade, de paz, de fraternidade, solidariedade. E por que nós tomamos uma atitude tão radical, tão perversa, que é tirar a vida de outro semelhante? Isso acontece em razão do nosso desentendimento com os nossos sentimentos mais profundos de amor. Essa radicalidade em ação, em agir, é incompatível com o que somos. Por exemplo, o que é o mal? É a ausência do bem. Porque se somos criados perfeitamente à semelhança de Deus, como é que nós somos maus? Por que somos maus? Justamente porque ao longo do nosso desenvolvimento, vamos desenvolvendo a nossa habilidade de lidar uns com os outros, nesse desenvolvimento nós colocamos algumas máscaras que nós podemos citar aqui rapidamente, que é o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ressentimento. Essas máscaras que vão sendo colocadas ao longo da nossa vida vão nos dando condições de agirmos de maneira diferente do que somos na essência. Então, divergimos com as pessoas, criamos polêmicas, desacreditamos no processo do bem, do amor, do belo, criamos constrangimentos para as outras pessoas por questioná-las, por exigir delas aquilo que, na verdade, não as damos. Exigimos coisas que não, de longe, passamos de longe e não fazemos aquilo que exigimos. Exigimos atenção quando nós não damos atenção. Exigimos que as pessoas prestem atenção em nós quando nós não prestamos atenção nelas. Invadimos a privacidade porque quando nós estamos conversando com as pessoas, a gente costuma dizer assim: não dá a mão para uma pessoa que ela vai querer o braço, e depois do braço ela vai querer o corpo inteiro. E é verdade. Observamos que as pessoas perdem o limite ou
não querem ter limites. Quando uma pessoa fala assim, eu acho que eu não vou conseguir tal coisa, é melhor ela dizer, eu não quero conseguir tal coisa. Então, esse dispersar dos nossos verdadeiros valores é que nos criam os problemas que nós observamos da violência, da agressão e, infelizmente, do crime. Você falou da centelha divina agora, Ricardo, queria até voltar para o nosso terceiro podcast dos Pensamentos Mágicos, que foi o Superando Limites. Lá você citou essa frase, você falou, somos criados por Deus com a centelha divina do amor. Se é assim, então por que a gente vê tanto desamor e, infelizmente, esse ódio latente entre as pessoas? E justamente, Renato, eu acabei respondendo essa pergunta conclusiva que você fez, justamente por quê? Porque nós nos distanciamos do que somos de verdade. Nós somos todo amor. Como eu te falei, é preciso tirar essa máscara da inveja, é preciso tirar a máscara do egoísmo, do orgulho, dessa capacidade de absolvição do que é negativo, do que é ruim. Então, nós nos aproximamos muito mais do que é desnecessário, porque o necessário nós temos, que é essa centelha divina. Exatamente, que a gente falou disso no Superando Limites, no nosso episódio anterior, no terceiro episódio. Por isso que aquela frase dita há 500 anos antes de Cristo, pelo grande filósofo Sócrates, ele disse, conhece-te a ti mesmo. Frase tantas vezes dita, tantas vezes comentada e exigida que ela seja praticada, mas poucas vezes refletida em sua plenitude. Então, o conhece-te a ti mesmo é a grande mola propulsora da liberdade, que é o conhecimento. Então, quando nós descobrimos as coisas pela razão, pela inteligência, pela capacidade de estudar, nós abrimos caminhos diferentes do que nós estamos costumeiramente a enfrentar. Por exemplo, independente de religião, e não é o assunto, mas o Cristo, Jesus, ele disse, depois de 500 anos de Sócrates, ele disse o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós observamos a verdade. E por que a verdade nos liberta? Porque é justamente esse conhecimento de nós mesmos, que é a nossa essência divina, que é o amor, aí nós descobrimos que somos bons, que somos capazes de amar, que somos capazes de perdoar, que somos capazes de entender as divergências, as diferenças, e somos capazes de, além de entender esse processo comum da vida de todos nós sabemos que também precisamos de entendimento, de perdão, de compreensão, porque para que nós sejamos amados, precisamos, em primeiro lugar, amar os outros. Aliás, nós não estamos no momento de ser amado, e sim de amar primeiro. Primeiro nós amamos, depois nós somos amados. Evidentemente que o Cristo, quando disse que nós precisávamos descobrir a verdade, ou seja, busca a verdade e a verdade vos libertará, e ele sendo o maior de todos os filósofos, ele quis nos mostrar que sem o conhecimento interior, sem a capacidade ativada para se conhecer a si mesmo, nós não vamos conhecer os outros. Nós não vamos ter a capacidade de perdoar ninguém se nós não nos perdoamos. Evidentemente que esse processo é de uma forma cadenciada, nós damos um passo de cada vez, ninguém sai fazendo transformações repentinas, mas por isso que nos foram dados séculos, para que nós, através desse desenvolvimento natural, dessa capacidade de entendimento, de buscar e descobrir, é que nós entramos nas linhas permanentes de autoafirmação. Quando nós nos autoafirmamos, nós procuramos colocar nós dentro de um processo de envolvimento. Então, quando nós envolvemos a verdade dentro de nós mesmos, nós descobrimos que para sermos desculpados, nós precisamos antes desculpar. Para amar, para ser amado, precisamos amar. Exigimos que as pessoas nos respeitem.
mas dificilmente damos um gesto de respeito. Exigimos que as pessoas nos compreendam. Poucas vezes compreendemos as faltas alheias. Comentamos desnecessariamente um assunto falando de pessoas quando poderíamos tê-las evitado. Esses comentários que pouco ou nada influem na nossa vida. Nesse momento atual, mais do que nunca a gente pensa e tem tempo, né, de refletir sobre tudo que você está falando. E são tempos difíceis, Ricardo. A gente está vivendo a maior pandemia que com certeza nós já vimos, pelo menos nós aqui, adultos, né? Da nossa era. Pois é. E a gente sabe, a população sofre, chora os horrores dessa catástrofe e os sentimentos de solidariedade e de amor ao próximo estão se fazendo mais presentes intensamente. A gente tem visto isso no noticiário do mundo inteiro, não é só no Brasil. Na sua avaliação, esse momento de pandemia está realmente nos dando uma lição de amor? Com certeza, Renata, porque é justamente nos embates da vida que nós nos movimentamos em direção à solução de um problema ou à superação dele. Então, nós observamos, como você disse, em todas as partes do planeta Terra, as pessoas se movimentando em prol de uma solução, ajudando as pessoas, porque é necessário que isso aconteça para que a gente possa superar tudo isso que está acontecendo. Então é como numa guerra, só que nessa guerra todo mundo está juntos, com o mesmo objetivo, em solucionar esse problema que assola a humanidade. Então, nesses momentos ruidosos, nesses momentos de dor, nesses momentos de sofrimento, nós observamos que as pessoas se sensibilizam, observam que estão numa condição melhor e veem pessoas sendo depreciadas pela doença, pelo um processo deletério de catástrofe. Isso é uma catástrofe. Então, as pessoas se movimentam em direção, porque existe uma onda de energia que favorece essa solidariedade. Porque, no princípio, o ser humano ele tem esses impulsos da inteligência, que depois, com o tempo, com o desenvolvimento, ele vai tendo os sentimentos, esses sentimentos que nós podemos dizer da piedade, da compreensão, do entendimento. E depois de tudo isso, que é o processo de conhecimento, ao longo do seu desenvolvimento, e aí ele chega a conhecer a si mesmo, que é conhecer o seu íntimo, que é o amor. Aí justamente ele vem a ficar em evidência. Então, quando uma pessoa conhece a si mesmo, ela entende que ela tem que progredir, ela tem que avançar. E o amor é a mais poderosa ferramenta para que a gente vença os entraves da vida. E aí, então eu te pergunto, a gente já, se Deus quiser, nós vamos sair dessa crise. Aí você pensa que a gente vai estar mais sensível e a gente vai continuar a exercitar esse sentimento de amor ao próximo que a gente está fazendo agora, independentemente dele estar em situação de sofrimento ou não, porque agora, teoricamente, é mais fácil, né? A gente está vendo uma população sendo dizimada no mundo inteiro ou padecendo nos hospitais. Então, de certa forma, é mais fácil a gente ser essa pessoa boa, essa pessoa que ajuda. Mas e depois, quando isso tudo acabar? Renata, é uma coisa interessante, é uma pergunta muito importante, porque isso é uma porta de entrada que dá acesso a diversos tipos de situações promissoras no campo da fraternidade. Então, ser bom é bom. Ser bom nos transforma em pessoas felizes. Ser bom abre caminho para uma série de situações promissoras, seja profissional, seja social, seja humana. Então, quando nós descobrimos, e esse processo está acontecendo, nós quando processamos um trabalho, quando nós geramos uma ação, e essa ação produziu uma reação positiva, nós nos contentamos com isso, nós nos admiramos com isso e descobrimos que ser bom nos causa benefícios muito maiores. Então, quando nós, por exemplo, numa sala escura, riscamos um fósforo, a primeira pessoa a ser iluminada é quem riscou esse fósforo. Nós mesmos. Então,
quando se pratica o bem, quando se pratica um sentimento de fraternidade, quando se pratica um pensamento em torno de um assunto, que esse pensamento vai gerar uma energia balsificadora que possa gerar uma condição de saúde, de paz, de tranquilidade, nós nos sentimos muito bem. Eu acredito, eu tenho mais do que certeza, que é convicção de que nós, toda a humanidade, após essa epidemia, nos tornaremos mais receptivos às coisas boas, nos tornamos mais propensos a criar condições de solidariedade, de amor, de entendimento. A humanidade vai passar por um processo altamente positivo de bem-estar. O saldo vai ser positivo, hein? Segundo Ricardo Magalhães, gente, vão acreditar. Próxima pergunta, Ricardo, eu vou continuar no tema amor, que é o tema do nosso quarto podcast, mas agora eu vou um pouco para os pais e para os filhos, que é uma questão de quem é pai e mãe. Nossa, ela é muito pertinente. A gente sabe que muitos pais, para não contrariarem os seus filhos, dizem sim quando tem que dizer não, atendendo a praticamente tudo o que seus filhos pedem. Com isso, essas crianças acabam ficando sem limites. A gente está cansado de ver situações como essa no meio da rua ou nas nossas próprias famílias, né? E aí, a gente forma o que a gente conhece como crianças mimadas. E é assim que esses pais ouvem em algum momento, né? O seu amor excessivo está atrapalhando o seu filho ou a sua filha. Naturalmente, esse procedimento para com os filhos acaba gerando muitos transtornos. Eu acredito que um pai que ouve isso o tempo inteiro tenha que parar em algum momento para refletir o que está acontecendo ali naquela casa, né? Então eu queria que você nos desse alguns exemplos, além de comentar os perigos que essa educação, ou não educação, que esse amor excessivo, que se é também que a gente pode chamar assim, veja aí se eu estou correta, pode gerar para os pais e para os filhos. Eu sou pai, você é uma mãe. Sim. E quem nos ouve é filho, ou é pai, ou é mãe. Todos nós interagimos, ou é tio, ou é sobrinho, ou tem sobrinhos, enfim. Todos nós participamos de um desenvolvimento educacional, seja por ponto negativo da educação, se é que se pode dizer assim, como você mesmo mencionou, ou positivamente, abrindo caminho para uma evolução, uma transformação dos valores educacionais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, pais, temos um amor, evidentemente, certamente, verdadeiramente grande em relação aos nossos filhos. Então, quem não gosta de mimar o filho? Quem não gosta de dar a ele as coisas boas da vida, vê-lo sorrir, vê-lo brincar, vê-lo alegre, vê-lo feliz? Então, nós pensamos e dar o melhor para eles, seja na educação acadêmica, seja na educação dos costumes familiares, sociais e culturais. O que acontece é que nós não paramos para pensar na verdadeira educação. Não na educação, como você mesmo falou, na educação conveniente aos nossos olhos e aos olhos de uma sociedade, mas a educação de fato. E quando eu digo a educação de fato, é a educação que prima justamente os valores morais. E esses valores morais, eles estão ligados a um comportamento regrado, a um comportamento ético, a um comportamento de uma verdadeira educação. Então, quando nós amamos, nós, às vezes, por desconhecer esse processo de educação, com E maiúsculo, nós acabamos avançando uma limitação. Nós não colocamos limites naquilo que damos para os nossos filhos. Alguns pais dizem assim: mas eu sofri tanto na vida, tudo para mim foi difícil. Para chegar onde eu cheguei, nossa, como eu penei. Eu trabalhei, nada foi fácil para mim. Foi uma luta constante, mas eu consegui. Eu não quero fazer isso com os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri.
é essa a base da resposta ou da justificativa para ser excessivamente bondoso com os filhos. Então, nós não deixamos os filhos descobrir as dificuldades. Nós vamos ali acobertando a todas elas e dando a eles aquilo que eles não precisam, que é justamente a facilidade. Não é que sejamos ruins, ou que sejamos... Não, poxa, você está fazendo seu filho sofrer. Em absoluto. Nós precisamos dar aos nossos filhos aquilo que eles precisam. Não o que eles não precisam, que são justamente o excesso daquilo que eles precisam. Então, nós precisamos mostrar para os nossos filhos o que é excesso, o que é o necessário, o que é o básico, o que é o excedente e o que significa o excedente. Então, quando nós temos a mais do que aquilo que precisamos, o que acontece? Nós perdemos a vontade, nós perdemos a motivação, nós nos desinteressamos pelo processo de crescimento. Então, tudo é fácil, tudo é tranquilo, tudo é às mil maravilhas, nada acontece de errado, ninguém diz não, ninguém coloca empecilho. O que nós estamos criando? Nós precisamos criar filhos fortes, competentes, dispostos a abrir caminhos, a entender que os desafios fazem parte de um crescimento ascendente e que nos dá a condição de entender o processo de engrandecimento pessoal. Se você dá uma coisa, ninguém vai fazer nada para conseguir aquilo, né? Então, os nossos filhos precisam entender que os pais precisam amá-los, respeitá-los e dar as ferramentas necessárias para que ele, com os seus próprios valores e esforços, consiga essa condição de se sentirem capacitados em condições de fazer por si próprio. Então, não faça para o seu filho aquilo que eles precisam mesmos fazerem. Isso leva, né, você falando, me vem muito a resposta da nossa segunda pergunta, quando você fala do Sócrates, do conhece-te a ti mesmo, né? Esse é um processo de reflexão para nós pais, né? A gente precisa se autoconhecer muito para poder ter noção desses limites, para poder ter noção do que é importante e o que realmente não é. O que a gente pode jogar fora nessa educação, né? Mas antes, não tem como você passar isso para os seus filhos se você não reflete sobre si mesmo. Não tem como você cobrar isso, né? Exatamente. Então, a vida, ela não é aquilo que você acha que tem que ser. Ela é o que ela é para que a gente possa buscar caminhos para que essa evolução possa acontecer. Então, as facilidades, elas devem estar sendo sempre avaliadas por nós, pais, educadores, porque as crianças, elas estão numa condição acima do que a nossa capacidade de entendimento tem para avaliar, em razões, vamos dizer, até de potencialidade em conhecimento. Elas já nascem fazendo as coisas. Crianças pequeninas, a gente vê ela mexendo num celular e com entendimento. E às vezes a gente não sabe nem o que ela fez ali, como ela conseguiu fazer aquilo. E porque nós subestimamos essa capacidade altamente promissora de entender as coisas. Então, não é que vamos fazê-la sofrer. Em absoluto, nós vamos dar a ela o que elas precisam de fato. O excesso só deturba esse processo de crescimento e de felicidade. Então, nós precisamos dar em doses homeopáticas a necessidade que elas têm, que elas necessitam. Essas doses homeopáticas serão feitas à medida de sua capacidade de entendimento. Nós não vamos querer ensinar, dar um exemplo grosseiro, mas até interessante, a gente, por exemplo, dá para um recém-nascido uma feijoada. É verdade. Então nós precisamos dar o alimento de acordo com a sua evolução orgânica. E é a mesma coisa a criança. Nós não podemos dar informação, discutir com a criança a compra de um imóvel
uma criança de 5 anos e pedir opinião para ela, né? Porque não, tudo é dividido aqui em casa. Não pode ser assim. Nós precisamos saber que elas têm um tempo, e esse tempo é adequado à sua capacidade de entendimento. Então, a mesma coisa as coisas que nós fazemos para elas. Então, o amor, ele não pode ser excessivo. Então, porque aí ele acaba sendo objeto de mau uso. As fontes revigorantes desse amor acaba se tornando um peso e não uma solução. Próxima pergunta, vamos falar sobre casais. Olha aí, o amor já foi para a humanidade, já foi para pais e filhos, agora vamos falar de casal. No seu entendimento, Ricardo, o que leva à separação de um grande número de casais que se amavam intensamente, né, entre o namoro, o noivado, enfim, no início, e após o casamento tudo se complica, os laços se rompem, isso gera muitas vezes inimizade, raiva, ódio. O que aconteceu com esse amor? Pois é uma pergunta muito objetiva e certeira. Nós observamos na própria pergunta as respostas que vêm à tona. É justamente por que nós começamos bem uma coisa e terminamos mal. O amor jamais, de fato, ele começa bem e termina mal. Então, é como os pais com os filhos. Quando nós damos o que ele não precisa, acaba gerando um excesso, e esse excesso acaba gerando um distúrbio. A mesma coisa quando nós estamos na vida de relação, uma relação entre um homem e uma mulher. Então, um casal, ele vai desenvolvendo o conhecimento um do outro ao longo do namoro, ao longo do noivado, e tudo está tranquilo. De repente, eles começam uma vida a dois, de fato, ali debaixo do mesmo teto e tal. Aí começam as situações adversas. Então, a mulher fala para o esposo, para o marido, fala assim: poxa, eu não sabia que você era assim, hein? Então, na verdade, Renata, o que acontece com o amor? O que aconteceu com esse amor? Todos nós temos tendências, todos nós trazemos essas tendências. Essas tendências, ora produzidas ou formatadas pelo conhecimento ou a vivência que tivemos em nosso lar com os nossos pais, ora por uma percepção pessoal. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma maneira de agir, cada pessoa desenvolve o entendimento da vida de uma forma. Então, todos nós temos essa capacidade única. Nós somos seres únicos. Não existe ninguém igual a você. Por isso que nós somos especiais. Nós somos seres especiais por isso. Porque não existe ninguém igual a nós. Então, quando um casal não tem esse cuidado de observação dessa educação, com E maiúsculo, o que acontece ao se transformar em marido e mulher, e aí começam a viver debaixo do mesmo teto, essa condição de sensibilidade vem à tona. Então, vêm as divergências. Então, quando eles estavam namorando, o que ocorria? Então, eu sempre me mostrava do jeito que a minha namorada tinha que me ver, educado. Então, eu colocava um verniz nesse objeto que nós tanto desejamos, que é o amor. Então, o verniz sempre dava esse brilho que, na verdade, a polidez não tinha, né? Nós não estávamos com esse amor polido, não é com esse diamante lapidado. Nós passamos verniz e deu esse brilho. Então, essa convivência sempre era amenizada por esse processo de polidez, do verniz, que deu essa polidez, que, na verdade, não era tão polido. Então, começamos a ter uma vida muito mais tranquila, desculpamos com facilidade, até porque é um namoro e a gente não quer ser tão exigente. Quando começa uma vida de casal verdadeiramente num lar, aí a gente relaxa, né? Como diz o outro. Então, nós não éramos daquele jeito. Então, nós estamos assim. Como é que nós estamos? Nós estamos educados, mas não somos educados. Nós estamos compreensíveis, mas não somos compreensíveis. Na verdade, eu não tenho educação.
Tem gente que fala assim, olha, fulano de tal é educado, olha que maravilha, nossa, se você conhecê-lo, ele tem uma educação, olha, coisa mais linda é a educação desse rapaz. Agora, tem uma coisa, não pise no calo dele, porque se pisar no calo dele, ele vira a mesa, ele fica danado e é capaz até de matar. E que educação, então é essa? Então, ele não tem educação. Então, veja, nós estamos assim, nós não somos assim. Então, nós precisamos, quando estamos namorando e noivando, comportamento para que a nossa noiva, que o nosso noivo nos aceite da melhor maneira e ter esse sentimento tão próximo e ligado, porque nos admira e nós admiramos a nossa princesa. Mas só que quando casamos, a coisa começa a ser diferente. Aí nós colocamos de fato, tiramos o verniz e aí o brilho não é tanto. A verdade vem à tona, as divergências. E por não termos o cuidado dessa educação com E maiúsculo, nós acabamos convergendo para um lado negativo do relacionamento. E não fica muito bom o resultado. Ou seja, fica a dica para quem ainda não casou, para quem casou ainda está em tempo de mudar, mas para quem não casou, está namorando, noivando e está ouvindo, acho que você deveria voltar um pouquinho e ouvir a resposta 4 de novo, tá bom? É isso mesmo. Vou para a última, Ricardo. A gente está vivendo o 3º milênio, você vem sempre lembrando, falando disso nos nossos podcasts, e a gente observa de que, alguma forma, as pessoas mais preocupadas com a educação dos seus filhos, no que concerne à solidariedade, ao amor aos semelhantes, a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais preocupadas. Cada um vai fazer isso à sua maneira, né? Com a educação com E maiúsculo ou com aquela educação que a gente já conhece. Agora, minha pergunta é, por que mesmo com essa preocupação e alerta que muitos pais passam para os seus filhos, a gente ainda se depara com a prática do bullying nas escolas? É a primeira parte da minha pergunta, já vou fazer a segunda para você emendar. Você pode dizer para a gente aonde é que a gente está errando e o que o programa educacional Pensamentos Mágicos pode contribuir para minimizar esse mal, combatendo ele ali na nascente? Porque é o tema mais, eu acho que mais atual quando a gente fala de educação infantil, né? É o bullying. Sim, verdade, Renato. Infelizmente, um assunto tão triste, tão atual. Deveríamos falar assim, no passado, né? No passado. Não, infelizmente, nós dizemos, é um assunto atual e tão vivido pelas crianças. O que ocorre, na verdade, todos nós, pais, educadores, primamos pela melhor educação. A educação que nós entendemos como a correta. E procuramos ensinar para os nossos filhos a solidariedade, o amor, o sentimento de respeito ao próximo. E tudo isso faz parte da nossa vida. Somos capazes de ensinar isso para os nossos filhos. O que falta é que, na verdade, existe um contrassenso. Nós falamos da educação, falamos da solidariedade muitas vezes, falamos de tudo isso que queremos para os nossos filhos e alertamos ele sobre esse perigo que existe, mas fazemos chacota, ridicularizamos as pessoas na frente dos nossos filhos, às vezes sem perceber, damos um ênfase a uma deficiência de alguém com ironia, e a criança observa tudo isso. É aquilo que eu sempre costumo falar. É uma coisa que o pai fala para ser feita e uma coisa que o pai faz de fato. Então a criança vê duas situações no cotidiano, a mãe também, evidentemente, pai e mãe, e ela olha de um lado uma situação e olha de outro outra situação. O que eu faço? Então ela acha, logicamente, seguir o pai e seguir a mãe. Então, ela, na ação diária, ela não faz o que o pai ensinou, de fato, porque houve um contrassenso. Então, aí o pai fala, menina, eu não te falei para você não fazer isso? Ah, mas o senhor faz, pai, eu já vi o senhor fazer isso. Então, veja, a mesma coisa que um pai fala para um filho, olha, você não pode fumar. E ele está fumando, nunca fume na sua vida. E aí ele olha e vê o pai fumando. O que essa criança entendeu? Informações contraditórias. O que é certo? O que é errado? Ele vai, ao longo do seu
do seu processo de entendimento, de execução, ele vai migrar entre uma situação e outra. Então, é muito perigoso, é muito complicado, uma situação muito infeliz, mas que ela deve ser encarada de uma forma firme, de uma forma coerente, séria e responsável. Nós precisamos olhar esse momento e termos esse cuidado, essa disciplina em observar que esses valores devem ser passados de fato e exemplificados, porque senão nós vamos ter crianças rebeldes, crianças que vão nos dar ingratidões ao invés de gratidão. Nós ensinamos, olha, tem que ser grato, você precisa dizer obrigado, você precisa valorizar o que você recebe, você precisa dizer para as pessoas que você está agradecida a ela. Mas, de fato, você não pratica isso. Você, às vezes, até se contradiz dizendo assim, poxa, você vê, eu fiz tal coisa e ele fez só isso. O que é isso? Na próxima vez eu não vou fazer mais. Então, o que significa isso? Ingratidão. O que nós estamos plantando no coração dos nossos filhos? A ingratidão, a divergência. Então, é preciso ter muito cuidado em observar o que nós estamos falando para os nossos filhos, os nossos gestos, até os nossos gestos eles nos observam, os nossos sentimentos. Nós não podemos ficar indignados mais do que 5 minutos. 5 minutos está bom. A criança tem que entender que indignação é uma coisa natural. Às vezes uma bronca, uma raiva, é normal, uma agressividade, porque a gente precisa também ensinar eles a se defender, a se posicionar, sem o exagero, sem a permanência da indignação, sem a permanência da preocupação, sem o descontrole, porque eles vão observar que é uma situação comum dos pais. Então, eles vão reproduzir aquilo que eles sentem na essência. E é assim que o programa educacional Pensamentos Mágicos tem para contribuir, oferece esses elementos, esses princípios, essa educação de fato com E maiúsculo, para que a gente possa entender que o resultado depende desse conhecimento, dessa educação formada, baseada, estruturada em princípios verdadeiros de educação. Nossa, foi demais esse nosso 4º episódio. Falamos de amor em muitas frentes, né? Falamos de amor nesses tempos dificílimos do coronavírus, falamos de amor entre pais e filhos, entre casais, de autoconhecimento. Hoje a gente aprofundou muito. E aí já até vou dar o spoiler do nosso 5º episódio. Posso, Ricardo? Claro, deve. Porque de amor a gente passa pra família. O que eu acho extremamente natural, né? Que a gente vai de amor pra família. O tema do nosso 5º episódio é família. Ricardo, termino agora o nosso 4º episódio da série de podcasts Pensamentos Mágicos com você, Ricardo Magalhães, e eu, Renata Flores. A gente continua praticando a quarentena, ele lá na casa dele e eu aqui no estúdio da Compasso Colab. A gente se encontra no 5º episódio, tema família. Até a próxima. Muito obrigado, Renata, que estejamos no próximo episódio dos Pensamentos Mágicos com o tema família. Até lá, um grande abraço. Até daqui a pouco. Termina aqui o podcast Pensamentos Mágicos. Apresentação Renata Flores e Ricardo Magalhães. Produção Compasso Colab.